Olá, bom dia, irmãos, paz seja convosco. Talvez alguém aí que esteja me olhando e fale assim, como assim bom dia, Gisele? Você tá noite aí? É que, claro, hoje é sábado, à noite, e eu estou fazendo esse vídeo, mas eu vou postar no nosso grupo, no grupo da Escola Bíblica, domingo de manhã. Por isso, bom dia, paz seja convosco. Eu preparei então a nossa aula hoje, através desse vídeo, mas eu fiz também alguns slides, assim como na aula anterior, da semana passada, eu fiz slides, salvei em PDF, coloquei no grupo, eu também fiz slides, e hoje, enquanto eu estiver explanando, talvez vocês me vejam olhando um pouquinho aqui para o lado, porque eu vou mostrar para vocês que bem aqui do lado, ó, está o meu computador, né? E eu vou, então, lançar mão das anotações do que eu escrevi, né? Através do estudo da lição dessa revista, né? Todo mundo sabe, nós trabalhamos durante esse ano com a revista A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Então, se você tem essa revista, pegue aí agora, abra comigo na lição de número 10, que é a lição do dia de hoje, né? E ela tem por título Só o Evangelho Muda a Cultura Humana. Nós vamos começar a nossa aula justamente lendo a leitura bíblica em classe, que é esta partezinha aqui. Abra comigo, acompanhe a leitura, que é de 1 Tessalonicenses 1, 1 a 10. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses. Em Deus, o Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Eu também destaco aqui nesta leitura justamente o versículo de número 2, onde o apóstolo Paulo, falando da igreja de Tessalônica, destaca que ele sempre dá graças a Deus por eles e faz menção deles em suas orações. Então o apóstolo Paulo intercedia pela igreja de Tessalônica como um pregador comprometido com os seus discípulos, né? Ele não deixava de orar, de interceder e também de dar graças pela vida deles. Outra coisa que nos chama atenção no versículo 3 é que ele lembra sempre da obra da vossa fé. Então, a fé deles não era uma fé morta, era uma fé que produzia obras. Então, ele lembrava das obras da fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança. Trabalho, amor, paciência e esperança. Características, então, dessa igreja de Tessalônica, né? Então, outra coisa que se pode destacar aqui é no versículo 5, quando ele diz, não foi a voz somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo. Então não estava só numa retórica, mas estava na manifestação do poder do Espírito Santo através deles e no meio deles, né? E eu quero destacar ali no versículo 7 que eles foram exemplo para Tessalônica, exemplo para Acaia, e como nós vemos ali no versículo 8, né, nós também em todos os lugares a vossa fé para com Deus espalhou. E é nesse contexto que nós podemos entender melhor o nosso texto áureo. O texto áureo, que é esse textinho aqui, tá? Ele é o 1 Tessalonicenses 1:9.
que diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eu peguei esse versículo aqui na Bíblia do discípulo, do discipulado, da Bíblia de Estudo do Discipulado, e eu destaquei o comentário do pastor José Dac aqui neste versículo. Ele fala que verdadeiros discípulos não repassam somente o impacto ou o depósito que ganharam dos seus discipuladores. Também falam bem deles, valorizando-os. E nós vimos isso aqui, porque com a postura, com a vivência da igreja de Tessalônica, elas exaltaram o seu discipulador, que era Paulo. Que quando Paulo chegou na Macedônia, em Acaia e em alguns outros lugares, ele não precisou nem falar do que aconteceu na Macedônia, porque a Macedônia testemunhou daquilo que aconteceu em sua vida, né? E esse é o verdadeiro discípulo, aquele que testemunha da transformação daquilo que aconteceu na vida deles, né? E isso autoriza, isso recomenda Paulo às outras cidades também, às outras regiões, né? Isso valoriza os nossos discipuladores. Seria como que pelos frutos se conhece a árvore. Né? Mas se as pessoas não são verdadeiramente transformadas, elas continuam produzindo frutos de morte, frutos, né, maus, né? E não valorizam os seus discipuladores. Então, se nós realmente somos transformados, nós valorizamos aquele que foi usado por Deus para que essa transformação acontecesse em nossas vidas. Que bênção, né? Também eu quero destacar que o que testemunhou essa transformação foi o fato de eles terem deixado os seus ídolos. Está escrito ali, ó, deixando os seus ídolos. Né? Como dos ídolos vos convertestes a Deus, deixando os seus ídolos. Deixa eu ver aqui uma coisa. Nesta Bíblia diz exatamente assim. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares, falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Na nossa revista, né, não diz a palavra deixando os ídolos, né, mas como dos ídolos vos convertestes a Deus. Não importa, eles querem dizer a mesma coisa. Então, deixando os ídolos, por quê? Porque essa cidade de Tessalônica era uma cidade muito rica, muito próspera, uma cidade portuária e uma cidade que tinha deuses gregos que eram adorados, que eram cultuados, né? Existia festas, existiam bebedeiras, existia glutonaria, existia o culto a práticas sexuais imorais, não é? Então, todas essas coisas eles deixaram, né, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Não continuaram praticando o que era contrário à vontade de Deus. Testemunharam com a sua vida a fé que agora eles passaram a ter no Deus vivo e verdadeiro. Isso tem uma consequência, isso é algo grandioso, não é uma coisa assim tão simples, né? E eu quero também destacar a leitura diária, que é essa partezinha aqui, que a gente pode ler uma em cada dia da semana. Eu vou destacar a de segunda-feira. A leitura bíblica de segunda-feira é de Levítico 18:30, que fala: portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então está aqui Deus falando ao povo, para não se contaminarem com as práticas que os anteriores tinham feito. Que práticas eram essas? O povo de Deus, como a gente sabe, o povo hebreu, muitas e muitas vezes se deixou levar e influenciar pela cultura dos povos vizinhos que adoravam a Baal, que adoravam outros deuses, que realizavam rituais que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. E muitas vezes eles se deixaram contaminar com práticas abomináveis, né? E ele está dizendo que não é para fazer isso, que é para guardar o mandamento, né? Porque ele é o Senhor Deus deste povo. Então, outro versículo que eu quero destacar é a leitura bíblica diária de sexta-feira, que fala: não se engane,
As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Essa é a leitura bíblica de sábado. Eu li ali uma leitura bíblica do Velho Testamento e agora uma do Novo Testamento, que também está nos chamando a atenção que nós não devemos nos influenciar pelas más companhias. Existe também uma outra versão, eu acredito que na versão corrigida, essa aqui é a versão atualizada, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós temos que ver com quem nós andamos, o que nós andamos conversando, para que não venhamos a nos corromper, a nos deixar influenciar pelas coisas deste mundo, certo? Então a verdade prática, que também é algo que a nossa revista traz aqui, certo? Diz o seguinte: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Então, o povo de Deus, lá no início de sua história, esteve exposto a uma determinada cultura dos seus vizinhos, dos povos por onde eles passavam. O povo de Deus também no Novo Testamento estava exposto a culturas, a modos de vida que não tinham compatibilidade com o Evangelho de Cristo. Nós não somos diferentes. Nós também estamos inseridos numa cultura que muitas vezes vai no sentido contrário da cultura de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Nenhuma cultura ela é inofensiva, e nós vamos ver por quê aqui na nossa lição de hoje, mas a nossa lição também já traz uma verdade gloriosa, que todas as culturas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Bem, infelizmente, a cultura humana sempre foi e continua sendo o abrigo natural para as práticas contrárias à vontade de Deus, porque o ser humano ele perdeu a comunhão com Deus desde lá do Éden. Também depois do dilúvio, eles escolheram fazer coisas que iam contra a vontade de Deus. Com isso, perdeu-se a comunhão com Deus, né? E por causa disso, o ser humano passou a adorar a criatura em lugar do Criador. Então, é o que eu quero, o que eu penso, é o que eu acho certo, que é cultuado, que é valorizado, em detrimento daquilo que Deus quer, daquilo que Deus diz em sua palavra, né? Então, a lição de hoje, ela nos alerta, né? Para que nós não venhamos a nos conformar com isso. Que isso é o que acontece no mundo, mas isso também é o que pode acontecer na nossa vida, na nossa igreja, aonde nós andamos, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, né? De nós nos conformarmos em colocar as nossas vontades antes da vontade de Deus, né? Porque isso aconteceu. A lição ela nos traz esses exemplos, né? Que o povo hebreu se deixou contaminar com as culturas dos povos vizinhos. Já também nos traz um outro exemplo, que os cristãos de Tessalônica colocaram em prática sua fé e testemunharam de Cristo em vários lugares, em detrimento da cultura onde eles viviam. E isso não foi uma prática fácil, porque deixar de frequentar rituais, deixar de frequentar as festas mundanas, né, colocava eles numa posição diferenciada dos demais, e isso era questionado, com certeza, e muitos talvez foram até mesmo perseguidos por causa disso, né? Mas é uma escolha, e é uma escolha que vale a pena. A nossa lição, ela se detém a estudar que só o Evangelho muda a cultura humana. Então, nós precisamos definir o que é a cultura, o que é que precisa ser mudado, né? Então, a cultura é a soma de todas as realizações humanas, as realizações intelectuais, realizações materiais, realizações espirituais, etc. Tudo que é feito, tudo que fizemos e como fizemos, né? E que valores estão envolvidos nesse modo de fazer as coisas. Essa é a cultura. Agora, a cultura divina, ela é fundamentada na palavra de Deus e consiste em fazer tudo para a glória dele. E aí eu cito a vocês o versículo de 1 Coríntios 10:31, que diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa é a cultura do céu, essa é a cultura da palavra de Deus. Infelizmente, o que vemos na cultura humana é uma cultura dominada pela iniquidade. Então, é normal dentro da cultura humana a mentira para se sair bem em alguma coisa. É normal dentro da cultura humana a desonestidade.
É normal dentro da cultura humana os homicídios, os roubos, a corrupção. É normal o incentivo ao erotismo, desde muito pequenos, desde criança, né? No que se vê, no tipo de música que se ouve. É normal. É normal o consumismo, o desejo desenfreado por obter coisas, não é? O egoísmo. É normal a inversão de valores. É normal o desrespeito aos pais. Enfim, uma lista de atitudes totalmente contrárias à vontade de Deus. É assim que está a cultura do mundo nos dias de hoje. E essa cultura é disseminada pela televisão, pelo cinema, por redes sociais. George Lucas, que vem a ser um cineasta americano, que ele dirigiu filmes como Star Wars, Indiana Jones, ele declarou que o cinema e a televisão suplantaram a igreja como grandes comunicadores de valores e crenças. Hoje, a igreja não tem tanto poder assim, ou pelo menos não usa o poder que tem para influenciar em valores e crenças. E esses outros veículos estão sendo usados para disseminar a cultura deles, a cultura mundana, né? Talvez até mesmo dentro da nossa própria casa, nós possamos verificar que as devoções familiares estão sendo substituídas por deuses eletrônicos, pela televisão, pelo videogame, pelo celular. O grande vilão, sem dúvida nenhuma, o celular, porque ele nos oferece tudo isso, né? Mas, então nós temos que nos avaliar e ver se nós não estamos deixando de conviver em família, de almoçar juntos, de conversarmos, de fazermos uma oração, de contarmos o nosso dia, porque nós estamos presos e vendo notícias de pessoas que estão longe através do celular e não dando valor às notícias de quem está perto. Então, isso é uma cultura, isso é a coisa mais normal que existe hoje em dia. É normal. Se a gente reclama de alguém que está toda hora no celular, mas isso é normal, todo mundo fica, né? Então, eu também posso ficar. Mas eu sou diferenciado, eu pertenço a uma outra cultura e eu tenho que valorizar e cultivar hábitos que não são os hábitos deste mundo, são hábitos diferentes. Então eu tenho que parar, eu tenho que dar atenção para o meu filho, eu tenho que conversar com meu marido, com meu esposo, com minha esposa, com a minha mãe, com meu pai, e tenho que deixar de lado um pouco isso, cada coisa a seu tempo, né? Mas então, diante disso, o que nós podemos fazer? Eu já disse um pouco, né? O que nós podemos fazer? A própria lição, ela nos aborda que nenhum homem é capaz de viver à parte da cultura. Nós não vamos viver longe do celular, nós inclusive estamos usando o celular hoje para compartilhar essa aula. Ele tem seus lados positivos, assim como a televisão, o cinema, ninguém está dizendo que não podemos lançar mão disso, né? Mas sim, nós podemos lançar mão, devemos lançar mão para influenciar com a mensagem do Evangelho. Agora, como é que eu vou influenciar com a mensagem do Evangelho se eu não busco a mensagem do Evangelho, se eu não leio a mensagem do Evangelho, se eu estou presa às coisas da tecnologia, mas distante, sem usá-las para as coisas de Deus, né? Nenhum homem é capaz de viver a parte da cultura, mas nós podemos influenciar a cultura através da mensagem do Evangelho. Paulo mesmo argumentou que a pregação do Evangelho deve ser contextualizada, adequada à cultura do povo. Então, nós não vamos querer, em tempo de modernidade, pregar o Evangelho com megafone. Até podemos, mas hoje nós alcançaremos muito mais pessoas através de uma live, de uma mensagem compartilhada no WhatsApp, do que uma voz perdida no meio da multidão. Então nós temos que contextualizar com a cultura do mundo de hoje, mas não nos conformando com ela, não sendo iguais a ela, mas usando-a para influenciá-la com a mensagem do Evangelho, né? E existe um versículo que ilustra muito bem isso que Paulo está nos dizendo, que é 1 Coríntios 20, 22, e eu vou ler para vocês. Tornei-me judeu para os judeus. Para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Que coisa maravilhosa, que sabedoria teve o apóstolo Paulo, e por isso ele é o grande ícone do evangelismo das outras nações, né?
Então, a contextualização do Evangelho de Cristo a uma determinada cultura inicia-se com o conhecimento dessa cultura. Eu não posso chegar e chegar numa cultura que eu não conheço e querer transformá-la sem nem eu mesmo conhecê-la. Mas contextualizar não é banalizar a mensagem do Evangelho, não é mudar o Evangelho, não é extrair da mensagem a sua essência e criar uma nova mensagem, não é isso, né? Mas sim que os valores culturais não podem dividir a humanidade, mas o Evangelho, ele quebra essas barreiras culturais. Nós temos então que usar esse Evangelho para quebrar essas barreiras, não para separar, fazer acepção de pessoas, porque as pessoas pensam diferente de nós, vivem diferente de nós. Pelo contrário, mas usar o Evangelho para nos unir essas pessoas. Entender o ser humano como uma pessoa integrante da humanidade e amado por Deus, independente da sua cultura. Deve ser o item principal da missão da evangelização, justamente isso, respeitar a sua cultura e saber que ela é amada por Deus, independente de que a cultura seja totalmente contrária àquilo, os nossos valores que nós achamos que são corretos. Sem esse entendimento, corremos o risco de usar o Evangelho para impor a nossa cultura à cultura dos outros. E isso não nos leva a nada, não foi assim que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Então, a pregação do Evangelho deve partir da cultura local, entendendo os valores, entendendo os costumes, os mitos e ritos. Eu digo entendendo, não é se influenciando, fazendo igual, nada disso. Eu tenho que entender que a pessoa nasceu nisso, vive nisso há anos, e eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender, eu tenho que amar, apesar disso ser contrário ao que eu vivo, ao que eu acho que é certo, né? Então, entendendo e demonstrando esse entendimento, essa empatia, né? Aí sim eu posso ganhar essa pessoa para inserir a mensagem do Evangelho que liberta das prisões existentes nestas culturas, né? Então nós podemos fazer uso desse Evangelho, que é um Evangelho de liberdade, como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós somos agentes transformadores da cultura dos nossos dias. Ouça bem, você é agente transformador da cultura dos teus dias. Eu sou agente transformadora da cultura dos meus dias. Mas a boca, irmãos, ela vai falar do que o coração estiver cheio. Eu posso transformar a cultura através da minha vida, através do meu jeito de ser, através das minhas palavras, através do meu testemunho. Mas como vai ser a minha vida, como vai ser o meu jeito de ser, depende de como está o meu coração. Depende de como está o meu relacionamento com Deus. O que nós temos falado? Se nós fizermos um retrospecto aí dessa semana, das dificuldades que temos passado pelo fato de estarmos dentro de casa, né, pelo fato de termos uma incerteza do dia de amanhã. Esses dias, ontem mesmo eu estava orando e disse, Senhor, nós não sabemos o dia de amanhã, mas na verdade, gente, nós nunca soubemos. Mesmo sem coronavírus, alguém saberia dizer o que aconteceria no dia posterior? Não, nós nunca sabemos o que vai nos acontecer daqui a um minuto. Qual é a diferença para o dia de hoje? É a mesma coisa, só que hoje nós estamos confinados e aí nós temos mais tempo de refletir e reconhecer que a nossa vida depende de Deus, está nas mãos de Deus. Mas como eu estava dizendo, o que tem no nosso coração, o que nós temos falado? Nesse tempo, então, que nós temos essa angústia, essa insegurança, quais têm sido as nossas palavras? Quais têm sido as mensagens que nós temos compartilhado, né? O que nós estamos dizendo? O que há nos nossos corações? Isso aí, o que nós pudermos avaliar, o que nós pudermos lembrar, puxa, eu falei coisas tão negativas, puxa, realmente eu concordei com o que a televisão diz, eu disse, é isso mesmo, para mensagens de grupos que estão ali dizendo que o tempo é difícil. Lógico que o tempo é difícil, mas nós precisamos ser mensageiros da esperança, né? Então, nós precisamos ser aqueles que vão influenciar e mudar a cultura. Estamos numa cultura de insegurança? Estamos. Estamos numa cultura de desesperança? Estamos. Mas nós precisamos ter a cultura do céu, a cultura que é para a glória de Deus, que transforma o mundo. Então nós temos que avaliar o que nós temos falado e o que há em nossos corações. Eu quero deixar para vocês alguns questionamentos
Nós podemos perceber nas mídias a propagação de uma cultura contrária à vontade de Deus. Por exemplo, existem alguns grupos que ficam falando que os maridos eles preferem pegar o vírus do que ficarem com suas esposas em casa, porque é uma loucura ter que conviver com a minha esposa 24 horas. Essa é a cultura do mundo, que é disseminada, que é visto como bonitinho, como engraçado. Mas isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, aonde vivência em família é uma bênção, né? Então, as mães não vão aguentar, elas vão procurar ter a cura por coronavírus porque elas não aguentam ficar com os filhos dentro de casa. Essa é a cultura do mundo. A cultura da Bíblia é que é obrigação do pai e da mãe ensinar a criança de manhã até de noite, desde o levantar até o se deitar, né? Baseado na palavra de Deus. Então, são coisas que são comuns ao mundo, mas que não devem fazer parte da nossa vida e nem das nossas falas. Isso não deve ser uma piada nossa. Isso não combina com o nosso jeito de viver. Aqui é diferente, né? Aqui na nossa casa deve ser diferente. Então, podemos perceber nas mídias a propagação de uma cultura contrária à vontade de Deus? Você consegue perceber? Ou nós estamos sendo nós influenciados por essa cultura? Como é que nós lidamos com isso? Né? Sutilmente nós vamos poder dizer para os nossos amigos, para os nossos colegas, mas é tão bom, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Que bom que a gente possa estar com os nossos filhos, né? A minha esposa, ela tem as suas manias, mas é bom estar com ela, tirar esse tempo para estar com ela, enfim, né? Outra coisa, eu vou colocar aqui para vocês uma sugestão de vídeo, que é o vídeo que se chama A Cultura do Evangelismo, um vídeo feito por um pastor que se chama Juan Nossi, da primeira igreja batista de Belo Horizonte, que ele traz ali verdades muito gloriosas a respeito da cultura do evangelismo, que é algo que nós temos que ter em nós, ser uma cultura nossa, evangelizar. E ali ele vai explicar, com base em várias leituras bíblicas, né, como nós podemos cultivar essa cultura do evangelismo, como nós podemos nos preparar, nos capacitar, nos munir, né, de forças e coisas que nos levem a viver a cultura do evangelismo. Eu acho que é muito legal. Se vocês quiserem olhar, vai ter o link no PDF que eu vou enviar para vocês. E se vocês assistirem esse vídeo, coloquem seus comentários. Ele inclusive começa falando que ele, quando ele era adolescente, ele pregou por não sei se era prostituta, acho que não, acho que um travesti. E aí esse travesti disse se ele poderia ir na igreja dele. Ele ficou imaginando esse travesti chegando com toda uma aparência de mulher, sendo homem, dentro da igreja. Como esse travesti seria recebido? Como nós receberíamos um travesti assim na nossa igreja, né? Então, nós temos que nos preparar para ter a cultura do evangelismo, que não julga a pessoa pela cultura dela, mas que acolhe a pessoa, né? Crendo pela fé na sua transformação. Nós não vamos esperar ela se transformar, deixar de usar roupa de mulher, deixar de tirar próteses que ela possa ter colocado para se transformar numa mulher, que essa pessoa possa ter colocado, mas nós vamos receber assim como ela é, crendo na transformação, não apenas da sua aparência, mas de dentro para fora. Essa é a cultura do evangelismo que nós temos que aprender, irmãos. Nós temos que reconhecer que precisamos aprender, que precisamos nos preparar para viver essa cultura, né? Então assista esse vídeo também e deixe o seu comentário. Aí eu pergunto, você quer viver inserido na cultura do evangelismo? Quer encher a sua vida das coisas de Deus? Então comece aqui mesmo. Comece compartilhando, dando o seu testemunho, né? Nós estamos aqui para trocar ideias, para enriquecer uns aos outros com aquilo que nós estudamos, com aquilo que Deus fala aos nossos corações, porque assim como Ele fala comigo, Ele fala com você, eu tenho certeza, né? Então comece por aqui, dê o seu testemunho, responda essas questões, né? Deixe o seu comentário, né? Que Deus sempre nos inspire, que nos encha e nos use para a sua glória. Tudo sempre para a glória dEle, porque é para isso que nós somos criados. Essa é a cultura de Deus, baseado em sua palavra. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para ti, tá? E que Deus nos abençoe mais e mais. Vamos seguir firme e até a próxima.